Opa, boa tarde, todos e todas. Meu nome é André Takahashi, sou coordenador aqui da Caixa de Ferramentas, né? Começando aqui a agradecer João Carvalho, que disponibilizou aí o espaço no seu canal do Twitch para a gente divulgar a Semana Mao Tse Tung, né? A, a aula de hoje, a live de hoje, né? Que é Mao, a invenção do marxismo chinês e a maior revolução da história. E também falar para todos e todas aqui, né? Explicar hoje o João ele teve um imprevisto, né? Acabaram de bater no carro do camarada João Carvalho e ele está na rua resolvendo esse pepino, né? Então a gente está desfalcado, né? Um dos convidados não veio, né? Uma tristeza aí, mas vamos que vamos, né, gente? Vamos tocar aqui a nossa live, né? Então, essa é a segunda live da Semana do Pensamento Mao Tse Tung, que é a semana que está lançando o curso do camarada Diogo Fagundes, o curso de mesmo nome, O Pensamento Mao Tse Tung, né? Hoje a gente está com o camarada Hugo Albuquerque, né, que é editor da Autonomia Literária, né, da Jacobin, diretor do IUD, né, Instituto de Direitos Humanos, e também um dos coordenadores aqui do espaço, onde funciona a sede da Caixa de Ferramentas e da Autonomia Literária, que é o Ateliê do Bexiga, né? O Hugo vai debater aqui com a gente um pouco, ele está num projeto muito interessante, né, do livro Red Star Over China, né, que será lançado em outubro desse ano, se tudo der certo, e vai dar certo, e que foi a primeira entrevista, né, com os revolucionários maoístas, né, que foi feito na época da guerrilha, é um livro fundamental para entender a Revolução Chinesa, né, e ele também é coordenador do selo Longa Marcha, que é o selo que a Autonomia vai lançar esse ano sobre textos sobre a Revolução Chinesa, socialismo chinês e tudo mais. Né? Estamos aqui também com o professor Diogo Fagundes, professor do curso Pensamento Mao Tse Tung, né? Começará no dia 23 de junho, numa quinta-feira, e enquanto estiver acontecendo a semana Mao Tse Tung, o do pensamento Mao Tse Tung, o curso está à venda com desconto por R$ 80. Após a semana Mao Tse Tung, o curso estará à venda por R$ 90. Vale ressaltar também que quem se matricular no curso terá diversos benefícios, como cupons de desconto para a editora Autonomia Literária, cupons de desconto para outros cursos da Caixa de Ferramentas, e a gente também está negociando aqui com outras editoras que editam o grande timoneiro Mao Tse Tung, para conseguir cupons de desconto para vocês, né, que se matricularem. Vale falar aqui também, a gente tá transmitindo também no YouTube da Caixa de Ferramentas, e no YouTube da Caixa de Ferramentas tem a ferramenta do Super Chat. O Super Chat, ele permite que doações de qualquer valor sejam encaminhadas para o nosso canal. Então, como saco vazio não para em pé, e não dá para a gente garantir toda a qualidade das transmissões né, sem a gente pagar aí as ferramentas, né, o StreamYard, o Zoom, o servidor que hospeda o site da Caixa de Ferramentas, servidor de vídeo, essas coisas. A gente está aqui solicitando, né, para que os companheiros e companheiras ajudem também no Superchat. Quem fizer o Superchat, a gente vai priorizar a pergunta das pessoas que doarem aqui no Superchat. Eu estou vendo agora que teve algum delay, né, no início da nossa transmissão, e o canal de Twitch do João Carvalho começou a transmitir há pouco tempo. Então, estou vendo aqui que tem muitos camaradas que estão entrando, perguntando: cadê o tio? Cadê o tio? O tio é o João Carvalho, para quem não sabe, né? Então, eu vou explicar de novo o que aconteceu. Camaradas, o João Carvalho ele está resolvendo um problema terrível que aconteceu agora, e bateram no carro dele, pelo que eu entendi, estava estacionado lá o carro dele, alguém bateu no carro e ele teve que descer
para resolver, encaminhar todo o BO, né? Quem já bateu o carro uma vez sabe de todo o transtorno que é ter que, né, ir lá, acionar seguro, etc, etc. Então, o companheiro João Carvalho, ele não poderá estar conosco nesta live hoje, né? Mas, obviamente, a gente vai marcar de novo um encontro dele com o professor Diogo para falar sobre, né, o pensamento Mao Tse Tung, o curso que o Diogo está promovendo aqui na Caixa de Ferramentas. E como os camaradas que seguem o canal do tio João Carvalho, chegaram agora, né, registrar aqui meu agradecimento ao João Carvalho por ter cedido, né, seu canal no Twitch para a gente fazer essa live, alcançar mais pessoas, e expandir aí essa discussão sobre o pensamento Mao Tse Tung e sua utilidade nos dias atuais. Né? O curso do companheiro Diogo, né, o pensamento Mao Tse Tung, ele está à venda no site da Caixa de Ferramentas, né, caixadeferramentas.org, com desconto até o dia 14 de junho, terça-feira que vem. Então aproveitem, né? A gente tem aí, vamos ver se a gente consegue ter 10, 15 matrículas hoje nessa live, né? Para a gente conseguir arcar com os nossos custos, com o tempo, né, desprendido aqui pela equipe, pelo Diogo, para fazer o curso e tudo mais. Boa noite a todos que estão aqui cumprimentando, né? Tá aqui entrando um monte de gente agora, estamos aí somando todos os canais, estamos com quase 60 pessoas assistindo, muito feliz aí com esse alcance aí, numa quinta-feira, às 4h46 da tarde. O último aviso que eu tenho para dar também é que aqui na descrição do canal do YouTube tem todos os canais, redes sociais da Caixa de Ferramentas, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, Twitter, Instagram, página de Facebook. Então eu peço a todos e todas que estão aqui assistindo a gente que sigam os canais da Caixa de Ferramenta. A gente, além dos cursos, a gente também faz lives de análise de conjuntura com convidados, a gente sobe textos no nosso blog, textos que a gente percebe que outros blogs e sites progressistas, comunistas não estão publicando, e o texto que a gente acha necessário a gente vai lá e publica. Temos uma newsletter também, que a gente solta pelo menos uma vez por semana, algumas vezes a gente solta com mais intensidade. Então, pedir para todos vocês assinarem nossas redes. E, bom, acho que é isso, né? Para quem não conhece a Caixa de Ferramentas, a gente é uma plataforma de formação política à distância, né, a favor da Revolução Brasileira, que procura construir a Revolução Brasileira, e oferecemos formação à distância, tanto formação à distância gratuita quanto paga, né? Então, alguns cursos que a gente oferece, como o recente curso que fizemos em parceria com a Expressão Popular, República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil, alguns cursos são gratuitos, como esse, outros cursos são pagos, né? Como o curso aqui do camarada Diogo, do Pensamento Mao Tse Tung. Então, bem-vindos e bem-vindas, e vou passar a palavra aqui para o nosso convidado de hoje, camarada Hugo Albuquerque. Ele vai falar um pouco aqui sobre o tema da nossa live, né? Mao, a invenção do marxismo chinês e a maior revolução da história. Acho que ele já vai começar aí falando o porquê desse título também. E aí, após isso, o Diogo comenta um pouco. Quem tiver perguntas, pode ir escrevendo aqui no chat, que a gente vai encaminhar as perguntas para os convidados. E como eu falei lá no início do chat, da live, quem fizer um superchat, a gente vai dar uma prioridade à pergunta de quem fizer um superchat para ajudar aqui a Caixa de Ferramentas. Hugo, se você puder começar a sua fala. Boa tarde, pessoal. O Diogo é um cara que eu acompanho aí nas redes, sempre fazendo comentários muito pertinentes, análises muito pertinentes. No Facebook está oferecendo esse curso que eu tenho certeza que vai ser super interessante. Eu, Taka, nosso parceiro aqui na Caixa de Ferramentas, que está no nosso espaço, no Ateliê do Bexiga, onde eu também recentemente ofereci um curso muito legal sobre a Rússia contemporânea.
Esse tema aqui, como o Taka colocou, ele me é muito caro, que eu tenho feito um trabalho de pesquisa por conta de um livro que eu estou editando, um baita livro histórico, que é a primeira entrevista que o Mao deu para um jornalista ocidental, um militante comunista, o Edgar Snow, que fez contato com os comunistas quando da resistência ao Japão, num momento em que os nacionalistas são, de certa forma, dobrados e forçados a se unirem aos comunistas para lutarem contra a invasão. O Snow fez esse baita apanhado, que foi um escrito em primeira mão para o Ocidente, que explicou o que é que isso que estava rolando na China, porque, veja bem, o mundo não olhava, o mundo não entendia, o mundo tinha dificuldade de entender o que era a Ásia, sobretudo um mundo que se unia, se integrava e procurava se entender cada vez mais, mas que enxergava a Ásia, que até bem pouco tempo era onde se encontrava a riqueza, as cidades e a cultura do mundo, mas que foi derrotada pelo Ocidente industrializado, que levou o imperialismo até lá. Essa Ásia era vista como um lugar frágil, um lugar atrasado, um lugar que precisava se modernizar diante de uma disfuncionalidade crônica. E mesmo dentro da Ásia, o pensamento ocidental e as novidades que vinham do Ocidente eram vistas com ânimo, com otimismo e como uma forma de fazer a China sair do lugar. Quando eu falava com o Diogo aqui em privado sobre isso, eu acho que tem 2 pontos quando a gente está falando do Mao e da Revolução Chinesa para colocar o tamanho e a importância da China, que mesmo hoje, lá, décadas depois da Revolução de Outubro de 49 na China, a gente ainda tem uma visão aqui no Brasil, nós que nem somos Ocidente, via de regra, nesse conceito de Ocidente, que muitas vezes se refere aos países brancos e ricos do norte global. A gente olha e vê a China como um amontoado de gente, como um lugar muito antigo, uma coisa indecifrável, uma coisa que a gente se assusta, mas que a gente diminui. A gente esquece da grandiosidade da China, da grandiosidade histórica, da grandiosidade populacional, e a gente ignora o que foi um processo revolucionário socialista num lugar muito maior, muito mais complexo e muito mais antigo que os nossos países. A história da China tem lá seus mais de 3.250 anos, em algumas leituras, 3.300 anos. A urbanização e ocupação do Rio Amarelo tem 6.700 anos, gente. A ocupação e urbanização de Banpo, nos arredores da atual Xi'an, e a civilização chinesa, a contar da entronização do Imperador Amarelo, tem 4.700 anos. Então, não é um lugar qualquer. É um lugar que tem uma peculiaridade histórica, se constituiu como um grande país, como uma grande cultura, muito antes de existir Roma, muito antes de existir a Grécia, muito antes do Império Persa existir, e que obteve um êxito de se manter de maneira praticamente intermitente de lá para cá, construindo uma cultura que, ao contrário daquelas dos nossos países, ela não rompeu, não foi destruída. E um dos grandes pontos e uma das grandes particularidades históricas que são muito importantes quando a gente fala da China é que ela abraçou para si a dialética. Ela não negou os cortes e as contingências da história, e isso fez, paradoxalmente, que ela conseguisse contar a sua história e conseguisse ter, apesar de momentos de fragmentação, apesar de momentos de guerra civil, apesar de momentos de governos ditatoriais de dinastias estrangeiras, a China conseguiu persistir e chegar até o nosso tempo. Evidentemente, os camaradas, quando eles estão olhando a China no começo do século XX, eles estão olhando com enorme preocupação. A China estava ali há quase 300 anos, sob uma dinastia que não era chinesa, era a dinastia Qin. Qin é uma palavra que em chinês significa algo como azul ciano e que representava a dinastia Manchu. Os Manchus não são chineses, não estão no grande complexo de povos chineses. Lembrando que isso que a gente chama de povo Han não é uma etnia, é um complexo de muitas famílias unidas por uma origem comum, por uma escrita e por línguas relativamente parecidas.
e os Han, que são a maioria da China, na sua diversidade. Dizer que alguém é Han é mais ou menos como dizer que a Europa é indo-ariana, quase todos os povos são, isso não quer dizer que um alemão, um russo, um português se entendam exatamente. A China conseguiu essa façanha de se manter unida também, mas a China viveu uma crise. A China, desde a queda da dinastia Ming, ela chegou, paradoxalmente, no seu auge territorial sobre o domínio Qin, mas o domínio Qin era um domínio profundamente despótico. Os imperadores Qin, habilmente, aceitaram ser entronizados nos termos da cultura chinesa, mas eles não eram chineses. E eles tinham uma cultura tanto mais bélica, que levou a China ao seu extremo territorial, porém, a uma decadência, uma estagnação cultural, econômica, que conduziu a China a alguns momentos muito dramáticos entre o século XVII e o século XX. Um momento no qual houve revoltas e guerras civis onde morreram milhões de pessoas. Se vocês buscarem na Wikipédia a lista dos conflitos que mais mataram seres humanos em toda a história, vocês muito provavelmente vão encontrar grande parte das revoltas e guerras civis e rebeliões que ocorreram na China entre o século XIX e o século XX. O momento mais dramático é justamente esse, que é chamado pela historiografia chinesa de século das humilhações, que é quando a dinastia Qin, além de todos os seus problemas, ela ainda por cima vai ter uma relação muito ambígua com o imperialismo europeu, ora se aliando com o imperialismo europeu para suprimir as rebeliões internas, ora resistindo, e a China sendo massacrada, e a gente está falando aqui da morte de muitos milhões de pessoas, em conflitos diretamente ou em decorrência da fome, das crises que se abateram na China. Uma dessas crises que se coloca é aquela ligada à rebelião do grande reino celestial Taiping, que é uma grande revolta de canudos em escala continental, onde um sujeito ele se autoproclama irmão de Jesus, e vindo da tradição do protestantismo, que chegou na China também, ele tenta fazer uma revolução onde, pela primeira vez na China, algumas questões como igualdade e divisão da terra são colocadas. Qual a grande novidade do Taiping? A grande novidade do Taiping não é exatamente uma revolução camponesa. Determinados elementos de justiça e de crítica às instituições ocorrem ao longo da história chinesa. A China tem pensadores libertários. Um abraço aí, enorme preocupação aí com o Lada do tio João também, que a gente vai aguardar maiores informações para ver se ele está em segurança. Mas a questão aqui do Taiping, ele traz esse ineditismo de questionar determinados valores tradicionais chineses e pensar em questões como igualdade, igualdade de gêneros, o cristianismo, que nunca foi exatamente uma religião popular na China. E a China, com todos os suas idiosincrasias e suas singularidades, ele nunca foi um lugar que exatamente se fechou ao longo do tempo, mas foi um lugar que se abriu estrategicamente em momentos de crise, absorvendo algumas ideias de fora, que foram importantes para entender como a China é hoje. Mas essa particularidade chinesa sempre se estruturou de uma determinada forma, absorver e sintetizar conhecimentos exteriores à China em termos chineses. Não só pela diferença linguística e cultural da China, mas pelas peculiaridades do que é a língua chinesa, do que é a escrita chinesa. Então, o budismo chinês não absorve-se o que os hindus pensaram, mas se reprocessa e ele é reprocessado e se estabelece em termos compreensíveis à luz da experiência histórica chinesa, que não é qualquer coisa. A gente vai ver mais adiante. Então, quando a gente fala que há uma relação muito peculiar, que é uma relação dialética entre a tradição e a inovação na China, não é qualquer coisa. E a China, justamente por ter uma cultura talvez tão distante da Europa, da onde ela apreende o marxismo, que não é qualquer coisa ela levar em consideração pós-Taiping o marxismo, talvez justamente por essa distância tenha havido preocupação dos revolucionários chineses em traduzir de forma estrutural o marxismo para a experiência chinesa, uma coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil. A gente sempre procurou incorporar o marxismo nas suas várias vertentes à luz do que é o marxismo europeu, como várias coisas que a gente tenta aplicar e reproduzir no Brasil.
No caso chinês, isso não aconteceu. E por que o marxismo veio à baila? Porque com a repressão da rebelião Taiping, as mortes todas, também teve uma grande rebelião muçulmana na China no século XIX. E aí, perde algo em torno de 100 milhões de mortes, 100 milhões de mortes na China ao longo do século XIX, o Taiping ele põe um desdobramento na China. Primeiro, a impossibilidade da dinastia Manchu se manter. Segundo ponto, a impossibilidade da monarquia se reformar em qualquer termo. E a experiência chinesa vai se voltar para duas ideias ocidentais muito fortes. Um é um nacionalismo de corte protestante com uma grande influência cristã laicizada, cristã protestante, que une toda a liderança do Kuomintang, o Kuomintang, que é o partido nacionalista chinês, e do outro lado, os marxistas chineses que apreendem o marxismo via Japão, que naquele momento, no século XIX, era visto como experiência de sucesso. O Japão era visto como uma experiência de sucesso porque o Japão conseguiu resistir ao imperialismo europeu e conseguiu se desenvolver. E o Japão, inclusive, incorpora ideias ocidentais e vai traduzir grande parte do pensamento ocidental. Mas o Japão vai traduzir grande parte do pensamento ocidental se usando, não escrevendo em qualquer caractere, usando o caractere chinês, que no Japão é o kanji, e recorrendo a conceitos da filosofia oriental, sobretudo chinesa, para explicar alguns detalhes, por exemplo, alguns elementos da filosofia grega antiga. Dois exemplos aqui, dialética. Dois exemplos aqui, contradição. Como é que você vai explicar a ideia de contradição no Aristóteles, por exemplo? Como é que você vai desenvolver e explicar a ideia de dialética na China? Com base no quê? Você vai fazer uma tradição fonética? A opção que foi levada a cabo pelos neo-aristotelistas japoneses foi de operar traduções conceituais, aproximando a filosofia ocidental antiga da filosofia oriental antiga. Com um detalhe muito importante aqui, isso expõe uma diferença muito, muito, muito importante do pensamento oriental e do pensamento ocidental. Embora no Oriente não se veja e não se admita, embora os orientais diziam que não havia uma ideia sistematizada de dialética, diante da leitura da filosofia tradicional do Ocidente e do advento, posteriormente, do Hegel e do Marx, se percebia claramente que o pensamento tradicional oriental é dialético. E a filosofia da tradição do Ocidente, que vai arrebentar nos modernos, não é dialética, porque é uma determinada apreensão de Aristóteles. Então, se Aristóteles, Platão, sob grande medida, são a base do nosso pensamento, eles são dialéticos, mas não são dialéticos no sentido em que Hegel colocava. Eles são pensadores diferentes na forma como eles estruturam o pensamento, e há, na leitura desses pensadores tradicionais para a gente, uma iconoclastia, uma ruptura com a tradição oriental, que, ironicamente, se coaduna muito mais com o pensamento de um Hegel e de um Marx. Por que um Hegel? A gente não pode esquecer nunca, jamais, que um Hegel foi profundamente influenciado pela leitura romântica dos filólogos alemães que foram pesquisar lá a Índia, indólogos como os irmãos Schlegel, que influenciaram profundamente o Hegel, que era um leitor atento de Spinoza, um leitor atento do Oriente. E é aí que a revolução hegeliana vai se operar. Hegel, que olhava muito mais para o Oriente, com muito mais cuidado que neo-hegelianos contemporâneos, e que vão caminhar, e isso caminha para o Marx. Quando os chineses vão ouvir o Marx, é a primeira vez que a China ouvirá um pensador semita, vide que o cristianismo, vide que o islamismo nunca foram majoritários lá. Pela primeira vez que eles vão ouvir um pensador semita, eles vão ouvir um pensador semita que vai pensar dialeticamente. O Marx, que é uma coisa maravilhosa, porque ele só é o que é, porque é judeu em grande medida,
e só consegue pensar o Ocidente por fora e além do Ocidente pela experiência histórica do seu povo, mas, ao mesmo tempo, é um Marx que vai além disso e vai além do próprio Ocidente, indo além do que a tradição coloca e questionando os pilares ocidentais. Esse Marx, que é tão iconoclasta aqui, vai ter um outro significado na China quando os chineses se deparam com o seu pensamento, que é de alguém que, ao mesmo tempo, é transformador, mas que se comunica tão bem com a tradição chinesa e com a tradição confucionista e legalista e uma tradição que existe na China. Por exemplo, quando a gente pega nesse papel de uma tradução e uma tradução do marxismo para o chinês, a gente vai pegar uma ideia como dialética, que é Bian Tian Fa. Por que Bian Tian Fa? É uma tentativa de traduzir dialética e expor, olha, isso vem do pensamento ocidental, do Heráclito, mas os ocidentais também seguiram outro caminho. Mas esse pensamento dialético, nesses termos, de pensar uma lei de debate por evidências, que seria a tradução literal de dialética do mandarim para o português, era algo que já existia na China entre o século V a.C. até a unificação da China no período dos reinos combatentes. Então, a China não está fora disso. E a China possuiu grandes pensadores nos últimos 1000 anos que eram importantes dialéticos nesse sentido e que anteviram coisas não muito diferentes do Marx. Que o Marx ficaria surpreso de saber que lá atrás você teria um cara como Jiang Zhai no século XI, mas mais importante que isso, uma figura que era conterrânea do Mao, era da província do próprio Mao, chamado Wang Fuji. E o Wang Fuji, o Xuanxian, como ele era conhecido, era lá da província de Hunan e já fazia ao seu tempo, via confucionismo e via legalismo, que também é uma tradução sempre muito duvidosa dessa cultura, ele já fazia uma crítica à política servindo aos poderosos, fazia uma crítica à injusta divisão da terra, fazia uma crítica, porque o Wang Fuji vinha do século XVII. O Wang Fuji pegou o final sangrento da dinastia Ming e o começo da dinastia Qin. E ele fazia uma crítica de que o caminho não se encontra no silêncio, como no budismo, nem no vazio, como o taoísmo colocava, mas sim nas coisas concretas. E o Wang Fuji estruturou o seu materialismo e a sua dialética, no sentido de uma dialética da não contradição avant la lettre, é exatamente isso que o Carlos colocou. Mas aí tem de colocar, eu vou explicar cada ideograma desse, Carlos. Obrigado por ter colocado aqui. Ele colocou, voltando ao que o Wang Fuji colocou, ele vai estruturar nesse ponto. E o Mao vai ter contato com o pensamento do Wang Fuji em 1915, na província natal dele. E quando ele vai ter contato com o pensamento ocidental na biblioteca, o Mao, que era um grande rato de biblioteca, e foi o primeiro pedagogo a virar uma grande liderança mundial, o Mao ele vê no marxismo, que estava sendo traduzido naquele momento com muita avidez pelos chineses, um caminho importante para a China. E não somente se construiu um marxismo chinês, mas o Mao, o Zhou Enlai, o Deng Xiaoping, cada um ao seu modo, te deram uma contribuição muito importante para construir um fino marxismo, para fazer a operação que os chineses sempre fizeram ao longo do tempo com as ideias que eles incorporaram de fora para superar momentos de crise. Os chineses, eles deram uma enorme... Salve, João! O Lada tá inteiro, meu irmão? Não, né? Mas tá, vai resolver. É a vida, né? E aí, voltando, aqui estamos nessa parte aqui que eu adoro, a questão da dialética na China. E os comunistas chineses vão criar uma coisa que é maravilhosa, que é estruturar um marxismo dentro de uma linguagem chinesa, dentro de estruturas chinesas. Eles vão pegar principalmente essa ideia de Fa, que é muito cara ao querido Mao, da escola legalista. Fa é um termo em chinês que explica tanto lei quanto dharma.
E é um caractere complexo porque ele não quer dizer exatamente lei, ele tem 3 ideogramas, tem 3 radicais lá dentro. O ideograma de água, o ideograma de I e o ideograma de uma besta mítica que discernia o bem do mal. Esses 3 radicais formam a ideia de lei. O que eles estão querendo dizer com isso? É algo que tende a ser justo como a água, porque a água, se eu estou tomando água aqui tem água que passarinho não bebe, mas supondo que fosse água, se isso está torto, a água está no nível, mesmo com isso daqui torto. Essa é a ideia de lei de direito na China, que serviu para os chineses reprocessarem um termo muito caro à filosofia hindu, que eles absorveram, que é o conceito de Dharma. E a escola legalista, a tradução é impossível, mas é lei no sentido de Dharma também. Então, quando eles vão construir a ideia de dialética, revista Ópera, bem como a influência do legalismo na China hoje. Isso é muito importante, revista Ópera. Não sei quem está... E a ideia de vacuidade, Carlos, é muito cara também à China, porque o nosso querido aqui, Wang Fudi, ele falava na vacuidade também, é um elemento extremamente importante discutir a vacuidade. Mas, para ele, a dialética não se resolve no vácuo, mas se resolve nas coisas concretas. E ele vai pegar a ideia de quem? De um cara que o Mao cita lá no Sobre a Contradição, Han Feizan, que é um sujeito que é o grande luminar do pensamento legalista, que foi fundamental para a unificação da China, a escola do Fa, a escola do Dharma, a escola da lei. E ele vai pegar esse conterrâneo dele, lá de Lago Sul, Hunan, a província de onde ele vem, ao sul do Lago Xi'an. E a partir daí, não por preciosismo ou apego aos clássicos, os nossos queridos amigos chineses vão construir um marxismo chinês, mas que não é só um marxismo chinês, é um marxismo chinês que se coaduna juntamente com o sino-marxismo. Acaba sendo um casamento maravilhoso, um encontro maravilhoso entre 2 tradições. As dialéticas possíveis da tradução chinesa e o Marx, que pensa a crítica não só das sociedades do seu tempo, mas acaba desenvolvendo algo além dele, que é uma crítica às próprias estruturas desse grande mundo ariano, do qual ele não fazia parte, do qual o povo dele também era vítima. E a experiência dos judeus no tempo que gera o judaísmo revolucionário de Marx, de Engels, encontra os camaradas chineses e encontra os desdobramentos revolucionários do pensamento chinês. E o resultado disso é o maoísmo, e é essa ala que, junto com o Mao, chega ao poder e institui a República Popular da China com muita força, que é algo que institui o partido como um guardião da tradição, mas que não joga o bebê junto com a água do banho, não é escravo da tradição, e, ao mesmo tempo, é o elemento que aponta para o futuro. E essa consiste na grande força do Mao e do Partido Comunista Chinês até hoje. Inclusive, sabendo fazer sínteses dos muitos pensamentos internos e se estruturar com suas críticas e autocríticas, apesar dos seus acidentes históricos, assumindo os acidentes como parte da história, o que é levar a dialética marxista ao último grau e é também levar a tradição chinesa ao último grau. O grande mérito do Mao e o grande mérito de todo mundo não foi repetir aquela amnese do comunismo, do marxismo, que alguns ideólogos chineses que foram estudar em Moscou, tipo os 28 bolcheviques, que queriam lá reproduzir na China exatamente uma coisa como a União Soviética, eles se recusaram a fazer isso. Mas o Mao fez isso também, não reproduzindo em termos estáticos a tradição chinesa. Isso é muito importante a gente ter em mente. E o que é que isso ajuda a gente a entender? Que a gente tem de pensar o mal nos termos da cultura chinesa, nos termos da experiência chinesa no mundo, nos termos das especificidades do que é essa estrutura da língua chinesa, da escrita chinesa, que nos coloca um outro desafio, nos coloca em outro lugar da linguagem, do simbólico, do cultural. Falar e escrever o mandarim, usar o Hanyu, que é escrita, não é como falar e escrever exatamente como a gente fala ou escreve em boa parte do mundo, inclusive na Índia, é ir para um outro lugar do pensamento, da nossa experiência,
E eles souberam fazer essa junção. É desse encontro que a gente tem experiência chinesa hoje nos seus acidentes e com esses acidentes e transformações sendo assumidas. Então, não é só o gosto dos nossos queridos camaradas chineses pelos clássicos, mas de que não haveria outro caminho, nem haveria por que uma civilização como a China tão antiga e tão rica jogar tudo para fora, porque nós ocidentais achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Mas também lembrando que o comunismo e o marxismo é uma das poucas ideias que os chineses se deram ao luxo de absorver de forma hegemônica ao longo do tempo. E esse privilégio foi dado a poucos pensamentos e chegou de tudo na China ao longo do tempo. Então, com isso, eu vou concluindo aqui, depois a gente fala um pouco mais para não me estender mais. Chegamos nesse momento, de 1949 para cá, que é um dos períodos de maior estabilidade, crescimento e desenvolvimento da China. Levando em consideração toda a tragédia que foi a derradeira dinastia Qin e os problemas todos havidos durante a dinastia Ming, apesar do seu grande desenvolvimento. E isso ajuda, e isso é fundamental para a gente entender aqui. E uma lição que nos serve aqui, se é para a gente pensar a Revolução Brasileira, como o Takahashi colocou, como a gente precisa criar uma linguagem para as nossas aspirações. Não acreditando em linguagem como a turminha da filosofia da linguagem, que vê a linguagem como um elemento metafísico transcendental. A linguagem, vamos trazer o monstro da linguagem para cá. A linguagem no sentido material mesmo, como a gente precisa desenvolver essa linguagem no sentido material para dar vazão às nossas aspirações revolucionárias. Não é para ser compreendido, é para ir além, é para produzir o movimento que a gente precisa. É isso, pessoal. Obrigado aí. Vamos passar aqui para os demais. Obrigado, Hugo. Como sempre, uma aula foda, né? Como falou aqui o Estevitos no tweet aqui do João Carvalho. Bom, para quem entrou agora aqui, meu nome é André Takahashi, coordenador da Caixa de Ferramentas. O Hugo Albuquerque, da Autonomia Literária e do IUD, acabou de dar aqui uma aula aí, né, sobre a questão do maoísmo e da originalidade da Revolução Chinesa. A gente está aqui fazendo a segunda live da semana de lançamento do curso O Pensamento Mao Tse-Tung, do Diogo Fagundes, né? Professor Diogo Fagundes vai conduzir esse curso aí, que começará no dia 23 de junho e até o dia 14 de junho a matrícula no curso está com desconto, né? Ela está saindo por R$80. Depois do dia 14 de junho ela vai sair por R$90. E teremos muitos bônus especiais para quem se matricular, né? Principalmente cupons de descontos da Autonomia Literária, né? E de outras editoras que estão aí trabalhando o pensamento Mao Tse-Tung no Brasil atualmente. Uma grande alegria, João Carvalho entrou na live, né? Estamos aqui também transmitindo no canal Twitch do João Carvalho, graças à generosidade do grande camarada. Ele entrou aqui na live após o imprevisto aí, né? Que a gente até pensou que ele não ia estar mais na live, mas compromisso revolucionário e militante do camarada é inquebrantável, né? Ele está aqui mesmo com esse pepino aí para resolver aí do carro. João, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, né? E a gente estava prevendo fazer a sua fala, a fala do Hugo e depois o Diogo comentar, né? Então, como você entrou, vou passar a palavra para você agora e depois a gente comenta. Também um outro aviso aqui para os camaradas, quem estiver assistindo no canal YouTube da Caixa de Ferramentas, temos a ferramenta do Superchat aqui no YouTube, né? E a gente sempre pede para os camaradas que puderem doar qualquer valor através do Superchat, é muito importante para que a gente possa manter o nosso trabalho, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, assim, né, o custo de cada live, dá algumas centenas de reais. Então, quem puder ajudar aqui para a gente pagar aí o custo do StreamYard, do Zoom para as aulas, do servidor,
né, do tempo disponibilizado de alguns profissionais aí, designer, articulação, etc. A gente agradece muito. João, passar a palavra para você, camarada. Então, primeiro, né, agradecer o convite, né, falar que para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre um prazer para mim estar participando, né, tudo que o Taka pede, eu nem pergunto o que, eu já falo sim antes, depois eu pergunto o que é, né, para mim é uma honra gigantesca também estar aqui com o Diogo e com o Hugo, né, cheguei no final da fala do Hugo, mas achei interessantíssima a parte que eu peguei, acho que é uma parte muito interessante, né, e que muitas vezes pouco estudada, né? Como eu não ouvi a fala inteira do Hugo, eu vou me colocar na situação de sentar na janela e tecer comentários, né? Porque eu não ouvi antes, né? O Hugo estava falando de alguns aportes filosóficos que são muito interessantes e importantes, né? Não sei se ele teve oportunidade de falar, a gente também tem diversos aportes literários que são extremamente importantes, né? Só a título de anedotário aqui para poder falar com vocês, né? Durante o período da Longa Marcha, por exemplo, né, se criou toda uma celeuma, né, se viria a acontecer novamente, né, com o Exército Popular aquilo que o Lu Guangzhong vai contar que aconteceu, né, no Outlaws of the Marsh, né, nos Bandidos do Pântano, né, nos Foras da Lei do Pântano, né, durante a travessia da região mais pantanosa, já chegando no final da Grande Marcha, né? E esse foi um momento muito debatido na própria China da época, e isso é muito interessante se ver, né? Como as pessoas falavam assim, bem, será que eles vão conseguir fazer aquilo que não conseguiram fazer antes? Será que eles vão conseguir chegar? Será que eles vão ficar? Será que eles aqui serão debelados? Né? E isso serviu, inclusive, como mote para as tropas de Chiang Kai-shek. Porém, senão, não obstante, né, a vida real não repetiu a literatura. Então, assim, a gente tem diversos aportes, né, para entender a China que são bem interessantes quando a gente para pensar do nosso ponto de vista ocidental, como a gente desconhece profundamente essa história desse país, que é uma história de 4.500 anos. Né? Então, assim, existe todo um acúmulo que é necessário para nós que somos do Ocidente, que nos debruçamos, né, sobre a China contemporânea, que muitas vezes a gente negligencia esse acúmulo anterior, né, e negligenciando esse acúmulo anterior, torna-se muito mais difícil, né, às vezes, a compreensão de certos meandros, né, da história, das vicissitudes e da política que vai ser adotada, que quando a gente passa a conhecer um pouco melhor essa história, né, na sua longa duração, as coisas começam a ficar mais claras, as coisas começam a ficar mais patentes, né, inclusive, né, costuma ser, né, uma mistura de eurocentrismo com orientalismo rasteiro, né, porque a gente acredita que do Montes Urais para lá nunca houve filosofia, nunca houve conhecimento, nunca houve nada, né, é um vácuo completo, né. E a gente vai descobrir que, na verdade, né, muitos dos aportes que são considerados, entre aspas, ocidentais, em nada trouxeram de novidade, né, para aquele povo. Né? Traz-se, obviamente, uma novidade de organização política, de leitura do tempo presente, de um ferramental teórico a ser adaptado, mas filosoficamente, quando a gente vai pensar, né, em grandes conceitos, né, que para o Ocidente a gente tem momentos de ruptura ali, né, na virada do século XVII, XVIII, né, e depois posteriormente do XVIII para o XIX, esses momentos já haviam acontecido na Ásia muito anteriormente, né? Então, assim, o próprio Mao chega a comentar disso, né, quando em algumas entrevistas que ele dá para correspondentes ocidentais, quando ele vai falar de Hegel, né, ele fala assim, Hegel é uma novidade muito menor para a Ásia do que Hegel foi para a Europa, né, vocês não entendem, para nós, né, aquilo que Hegel traz, a gente meio que já tinha de formas outras, né, então acho que, sem ter visto a fala do Hugo, mas tendo pegado os últimos momentos da fala do Hugo, acho que ele cobriu muito bem essa ideia. Não sei qual vai ser a fala do Diogo, né? Porque eu cheguei super atrasado
porque arrebentaram a minha traseira, que delícia, né? Então eu estava resolvendo um pequeno problema de trânsito, porque a moça bateu em mim e ela ficou muito nervosa. Então eu gastei mais tempo para acalmar a moça do que para resolver qualquer outra coisa, porque o estrago físico foi mínimo e as coisas se resolveram de uma forma muito prática, mas ainda assim isso me causou um grande tempo e eu cheguei aqui super atrasado. Então assim, quero encarecidamente pedir desculpa ao Taka, ao Diogo, ao Hugo e a todos que estão assistindo, porque foram circunstâncias para além, né, do meu controle. Como a gente já está, né, com um tempo mais adiantado na live, eu vou tentar fazer uma fala bem rápida, bem sucinta, de algo que eu acredito que seja bastante importante, bastante interessante, né, que é pensar o que são, né, os aportes universalizáveis quando a gente fala, né, porque quando a gente vai falar depois, posteriormente, no maoísmo, quando a gente fala marxismo, leninismo, maoísmo, por que não somente marxismo, leninismo, né, porque não se enxerga simplesmente Marx e Lenin e depois Mao igual um cara como Ho, igual um cara como Sankara, igual um cara tal. Por que a gente vira e fala assim, não, existem contribuições que são tão qualitativamente profundas que nós acreditamos estar inaugurado um novo momento, um terceiro momento, né? Que eu acho que isso talvez seja uma contribuição interessante, que eu não vou poder, né, obviamente, falar em profundidade, né, em profusidade, mas pelo menos superficialmente, eu gostaria de trazer algumas dessas coisas, né, pensando que o Hugo vai discutir essa questão filosófica, eu quero trazer alguns aportes práticos que foram trazidos de forma muito criativa, né, nessa construção que a gente tem que lembrar que é uma construção coletiva, né, gente, que é uma construção que não passa simplesmente pela figura de Mao, né? Quando a gente fala em leninismo também, né, boa parte dessas construções são construções coletivas, né? Não é necessariamente que o Lenin vai tirar tudo o que a gente fala sobre o leninismo, como se não houvesse, né, o POSDR, como se não houvesse o PICUS, da mesma forma, né? Quando a gente vai falar dos grandes aportes, né, que são trazidos e que depois, né, o Mao Zedong Zhejiang vai ser, né, organizado a posteriori enquanto maoísmo, né, a partir do momento que ele vai ser adotado, né, como uma prática universalizável, né, a gente tem que entender isso. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é a não mecanicidade disso, né. Muitas vezes se fala, né, e se fala, e isso é uma pecha que recai muitas vezes também sobre os marxistas-leninistas, né, que seria este dogmatismo, né, os caras querem fazer exatamente o que acontece na China. É universalizável, mas é universalizável no cantão da Suíça em 2022. A gente tem que entender, né, o que primeiro vai ser compreendido para a questão do universalizável, né? Obviamente, isso a gente vai pensar em países que têm condições análogas de desenvolvimento, e o universalizável, obviamente, aplicando-se com a sua devida criatividade, né, gente? Não é pegar uma forminha, não é pegar uma forminha redonda e bater dentro de um quadrado até que ele entre, né? É entender o que é um possível aporte, o que são esses aportes considerados universalizáveis, né? Da mesma forma que o leninismo vai se erigir neste segundo momento exatamente pela universalização possível, da plausibilidade de universalização desses aportes, né? Também o Mao Zedong Zhejiang, o pensamento Mao Zedong vai se tornar, né, um maoísmo a ser adotado alhures, né, a partir dessas mesmas possibilidades de universalização. Enfim, trazendo algumas coisas aqui bem rapidamente, né, só para a gente poder avançar um pouco nessa fala, e aí eu também vou terminar a minha fala para poder passar para o Diogo poder falar e a gente poder ter algum tempo, né, para responder questões quaisquer que porventura apareçam do chat, né. Eu quero trazer aqui para vocês 8 tópicos. Vou falar cada um desses tópicos de forma pormenorizada? Não, porque obviamente eu não tenho tempo para ele, mas vou passar muito rapidamente em cima deles, porque eu acho que são contribuições teóricas e práticas muito importantes, né? A primeira dela é a famosíssima As Três Varinhas Mágicas, né? Entender a necessidade da coligação do Partido Comunista, do Exército de Guerrilha Popular, do Exército Guerrilheiro Popular e da Frente Única, né?
compreendendo ele sobre a égide dos conceitos de quem são os amigos e de quem são os inimigos do povo, bem como compreendendo também, né, a necessidade do comando do partido sobre os outros dois. Por que isso é tão importante? Né? Isso é algo que vai ser desenvolvido durante todo o leninismo e que principalmente, né, e aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, né, o leninismo, a partir do momento que a gente tem a Terceira Internacional, né, e a Terceira Internacional chama os seus congressos, eu falo muito do Congresso de Baku, porque eu gosto especificamente do Congresso de Baku, mas mesmo na segunda reunião da Terceira Internacional, essa já foi uma tese defendida por Lenin, como tese preambular ao Congresso que ainda seria chamado. Esse Congresso nessa época não era nem um Congresso de Baku, ele era o Congresso maluco que existia no coração daqueles que o amavam, né. Já se falava da necessidade dessas construções e dessas construções sobre a égide do domínio dessa frente única, bem como sobre a égide do domínio do partido, da linha correta do partido. Por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, quando se perde isso, se cai inexoravelmente em momentos de desvio, né? E isso acontece na própria União Soviética, quando a gente vai ter a transição pós-20º Congresso, bem como isso acontece na transição pós-morte de Mao com o Huaguofeng, né? São dois momentos ali em que a gente tem elementos do exército se catapultando para um momento político, a partir do momento que o próprio partido perde a sua força dentro de distensões que tem ali, né? É óbvio que isso é aberto a muitas discussões, né? Mas o importante aqui é a gente trazer esse aporte teórico como um dos aportes teóricos universalizáveis, né, e que eu acho que são tão importantes. O segundo é a questão da linha de massas, né? A ideia de uma linha de massas, que é uma questão sine qua non para a gente entender esse pensamento, não é uma ideia que perpassa simplesmente o pensamento de Mao. Né? Se a gente subir um pouquinho ali no cantinho e for para a Coreia do Norte, a gente vai ver o conceito de Minchon, que é muito próximo à ideia do mesmo conceito de linha de massas. Né? Se a gente for descer não, chegar para trás e for para a Índia depois, a gente vai ver que desde as primeiras discussões, né, da linha do partido lá atrás, quando ainda seus líderes estavam fora da Índia, Manabendra Roy saindo do México, isso já era uma questão. Isso é uma questão que perpassa todo o pensamento, a acepção do pensamento marxista pelos asiáticos, mas é uma questão que vai ser de interesse fulcral dentro da China. Por quê? Porque vai ser exatamente a experiência longa dessa guerra, né, com as suas idas e vindas da sua guerra civil, que vai provar a necessidade desta linha ser seguida. Né? Isso não é porque simplesmente um belo dia à noite o Mao teve uma ideia brilhante, isso vem de toda uma vivência, né, não só do Mao como de outros camaradas do partido, do Mao, do Zhou Enlai, né, e de outros que acabam se encontrando posteriormente. O próprio Judé, quando ele vai falar da sua obra militar, ele recupera esses temas, né, apesar deles só terem, né, um encontro mais profundo e mais profícuo de convivência cotidiana, assim, depois da Grande Marcha, e vários outros vão trazer isso também. Isso é algo que é muito importante, né, para a gente entender esse pensamento. Tenho certeza que o Diogo vai acabar cobrindo isso de uma forma ou de outra no curso. Né? Inclusive, assim, parabenizo demais o Diogo pela coragem de fazer esse curso, que é um curso tão necessário. Às vezes, temas que são tão negligenciados e que existe uma visão tão a priorística sobre eles, né? Porque assim, existe toda uma pecha sobre aqueles que seguem o maoísmo, aqueles que seguem o pensamento Mao Zedong, ou sobre Mao como um todo, mesmo dentro da esquerda dita revolucionária. Então toda contribuição é um apanágio do saber para a classe trabalhadora. Mais uma vez, assim, recomendo muito e parabenizo o Diogo pela iniciativa, né? Indo além, outra questão que é uma questão de uma construção política que é muito importante, né, são os conceitos de nova democracia e de capitalismo burocrático. Né? Tanto o conceito de nova democracia como o conceito de capitalismo burocrático, os dois são muito, um impinge muito no outro, eles são muito embrincados na sua construção e na sua delineação. Eles permitem uma visão de mundo, eles permitem uma ferramenta teórica de análise da praxis material, que eu acredito que é muito avançada ainda hoje. Né? E muitas vezes, por um desconhecimento do modo como isso é feito, ou
às vezes também por certos reducionismos que são feitos no momento de transmissão desses conceitos, isso acaba entrando num certo vácuo. Né? O que acontece muitas vezes é que quando são passados esses conceitos, ou que chega para nós esses conceitos, muitas vezes são de manuais introdutórios, manual introdutório de marxismo-leninismo maoísmo do Partido Comunista da Índia, manual introdutório de marxismo-leninismo dos filipinos, ou um texto do Gonzalo falando ali muito por cima. Né? E às vezes, neste momento de simplificação, se perde um pouco das dimensões, das complexidades desse conceito, que quando a gente vai estudar, né, a obra do mal como um todo, a gente vai estudar, né, todos os tomos que hoje em dia não são disponíveis, né, lembrando que apesar da gente ter, né, os 9 tomos, os 10 tomos disponíveis, né, contando os que foram traduzidos depois para o inglês pelo Partido Comunista da Índia, existem em mandarim infinitamente mais textos do que aqueles que nos chegaram, né, a nós ocidentais, né? É algo que é muito verdadeiro também ainda hoje, né, pro pensamento leninista na União Soviética, né? Mesmo as obras ditas obras completas, elas na sua tradução elas são muito menores do que elas estão no original, até porque esses esforços muitas vezes foram envidados em diferentes gerações, em diferentes lugares por diferentes pessoas, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Lenin, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o pensamento de Stalin também, né, que mesmo as obras completas ocidentais não chegam à mesma quantidade de livros e de textos que são disponíveis, né, naquelas que foram feitas na União Soviética, só para dar um exemplo. Né. Um quarto tópico que eu acho importante também da gente falar é a forma como se dá a ideia de guerra popular prolongada. Né? A ideia de guerra popular prolongada, ela não é simplesmente uma tática de batalha, né? Ela passa também por uma tática filosófica por trás dela, né? Que vai envolver a conjugação da teoria à praxis, né? Então ela é ao mesmo tempo algo que vai ser dotado de um material filosófico, de um material social e de um material de ciências militares, né? E essa ciência militar, e o Mao é um dos maiores pensadores militares que a gente teve no século XX. Eu acho assim, uma sacanagem, assim, porque o Mao é espetacular em suas obras militares, mas eu acho o Judé um cara fantástico, que é muito pouco conhecido e muito pouco traduzido. Né? Eu considero particularmente o Mao, o Judé e o Giap os 3 maiores dentro das ciências militares no nosso campo, né? No século XX, e acho que é uma outra coisa também que a gente tem que tá sempre atento, né? Indo além, né, a teoria da contradição, né, a ideia de unidade de luta, a ideia de contradições antagônicas e não antagônicas, né, e a ideia de como coligar essa teoria da contradição à prática, que eu acho que o Hugo deve ter coberto bastante disso, pelo menos pelo que eu ouvi do final da fala dele, ele já o fez, então eu vou poder passar ela adiante, né? A ideia de revolução cultural que vai muito além da praxis material do que foi a revolução cultural. O conceito de revolução cultural ele antecede e muito, se não chamado de revolução cultural, mas a ideia, né, dessa continuidade da retificação, da crítica e da autocrítica, da destruição e da construção, das contradições contínuas, da luta de classe dentro dessas contradições contínuas, isso vai estar presente em texto desde a década de 20, década de 30, vai ser muito retomado no grande debate e poderia ter acontecido ainda muito antes na praxis, né, do período que o Hugo deixou para a gente falar adiante, de 49 adiante, não fossem também algumas contradições internas que ocorreram dentro do próprio partido. Né? Quando a gente vai falar do Grande Salto, por exemplo, a gente tem que pensar que o Grande Salto deveria ter acontecido antes, poderia ter acontecido antes, e que as próprias distensões internas entre as linhas diferentes do partido, à luz de 2 linhas que tinham ali, atrasar o Grande Salto, bem como atrasaram, né, essa ideia de uma revolução cultural. Não que essa ideia tinha sido pensada para ser implantada antes, mas o conceito dela precede a existência da ideia. Né? E aí a gente entra no maravilhoso momento do contrafactual na história, né? E se a revolução cultural tivesse acontecido antes, e se não sei o quê, mas a verdade é que a gente tem que entender esses grandes conceitos também, não só como a praxis material que se deu a partir deles, mas também, né, deste preâmbulo
da criação desses conceitos, das discussões que foram feitas sobre esse conceito, né? É óbvio que a gente faz a história com aquilo que a história nos dá também, né? A materialidade da praxis nos força a fazer várias outras coisas, né? Infelizmente tem hora que você está muito ocupado, por exemplo, resolvendo tretas no Tibete, porque Dona Índia e seu Nehru estão tentando te fuder por trás enquanto estão fingindo que são seu amiguinho, para você conseguir fazer outras coisas, né? Mas, né, são dimensões diferentes que eu acredito que sejam interessantes da gente vislumbrar como horizonte teórico, né? Por fim, eu já falei, né, a luta de duas linhas, né? Essa ideia da luta de duas linhas é uma ideia que provavelmente o Hugo já deve ter mencionado isso, né? Que é uma ideia que vem muito anteriormente, né? É uma ideia que vai perpassar filosoficamente tanto o confucionismo e neoconfucionismo como o hinduísmo, né, de formas diferentes, mas vão ser influentes na sociedade chinesa em longa duração, né? Não necessariamente, obviamente, estamos falando aqui, né, eu não estou falando, João, mas você está falando que existia dentro do hinduísmo a ideia de um partido. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando disso aqui é exatamente da ideia dessas contradições e dessas dualidades que vão ciclicamente encerrar novas contradições e novas dualidades, e que é preciso entender muito mais os meandros pelos quais elas perpassam do que os fins a quais elas chegam, né? Muitas vezes a filosofia ocidental nesse sentido, e principalmente, né, quando a gente vai pensar desde a recuperação da filosofia grega a partir da Idade Média em diante, ela é muito finalista nesse sentido, né? A filosofia que é engendrada na Ásia, ela é menos, né? E isso é algo que a gente tem que entender, essa influência e essa longa duração, para poder compreender também como que isso vai ser importante, vai ser influente e vai permitir, né, como o Hugo falou, as soluções de continuidade muito mais ricas do que às vezes a gente gostaria, inclusive, né, numa égide de uma concepção temporal completamente diferente da nossa. E isso é muito importante, né, porque às vezes nós somos muito imediatistas, e às vezes a gente fala assim, porra, fulano ali é um filho da puta, fulano é um revisionista. Só que aí a gente não consegue vislumbrar. A gente olha a floresta a gente olha a árvore pela floresta, né? A gente não consegue pensar que, sobre a égide desse pensamento, o tempo que decorreu não é nada, né? Quando se fala, e mal falei isso o tempo todo, e Lenin falava isso, mas a gente tem uma concepção ocidental de tempo que nos torna muito imediatista, né? Quando a gente fala assim, a NEP de 1000 anos, e se for? Não é um óbice. Isso não é um problema para eles como é um problema para nós, né? Então isso leva também a outras formas de se pensar essas distensões e outras formas de se pensar essas indas e vindas, né, que são muito diferentes daquilo que o pensamento ocidental vai pegar. E eu acho que para a gente ter uma apreensão mais profunda e mais profícua, né, do que é esse pensamento, essa revolução, essa experiência histórica, é importante a gente falar disso, né? E por fim, né, eu sei que ontem o Diogo já começou a tecer alguns comentários sobre o grande debate, depois ele parou, né? O pessoal estava ali mencionando nos comentários, né, que ele falou assim, discordou do Khrushchev em partes, mas eu não vou falar porque é polêmico, né, que te mencionaram aqui de ontem, né, a importância do que foi o grande debate, né, a importância do que foi o grande debate, a importância do que foi a acepção chinesa acerca da luta do revisionismo moderno, né. E nesse sentido, quando a gente vai pensar, né, no Mao, a gente, muito ironicamente, também tem que pensar no Rodia e tem que pensar no que foi esse grande debate na sua inteireza, né? Não simplesmente o que foi o grande debate dentro do PZCH, mas também o que foi para o movimento revolucionário internacional esse grande debate, quais foram as idas e vindas, em que ponto elas começaram, né? E esse é um ponto que eu acho que muitas vezes
né, por ter depois tido uma distensão tão grande, uma separação tão grande, né, entre aqueles que vão seguir o Rodiaísmo e nós que vamos seguir o pensamento Mao Zedong, às vezes a gente também tem uma má vontade gigantesca de admitir certos fatores, né, que em alguns momentos o pensamento albanês vai romper com Khrushchev, em outros momentos ele vai deixar de fazê-lo e vai ir menos além do que vai acontecer dentro do grande debate, dentro do PCCH. Isso também é um movimento dialético muito interessante e que a gente tem que pensar, que é um dos grandes aportes, né, que precisam ser pensados. Por quê? Porque, em última instância, como o Hugo disse, como já me falaram que o Taka falou antes, né, a gente não está estudando isso aqui por para ser acadêmico, sabe? A gente não está estudando o pensamento de Mao Zedong porque a gente quer elocubrar com os nossos queridos camaradas dentro da torre de marfim linda. Não, a gente quer entender esse pensamento como um ferramental que pode levar a uma prática revolucionária. Qual prática revolucionária? Nós somos brasileiros, a Revolução Brasileira, né? Então a gente entender isso é muito importante para a gente saber como adaptar criativamente, né? Entender que essa universalidade ela é exatamente uma adaptação criativa às condições locais, a partir das condições locais, mas também, né, nesse confronto dialético com o que foram essas condições no passado, o que são essas condições no presente e quais são as possibilidades de vislumbrar a construção de um futuro outro. É isso que eu queria falar na minha fala. Eu falei que eu ia falar rápido, eu super não falei rápido, então eu peço desculpa, eu falei pra caralho, né? Mas era isso que eu queria fazer para iniciar. E mais uma vez, agradecendo enormemente a vocês por me convidarem para participar aqui. Me sinto muito honrado e pedindo desculpa mais uma vez, mas a moça não sabe pisar no freio enquanto ela olha no WhatsApp, é foda. Então, termino por aqui a minha fala. Obrigado, João. A menina estava falando no WhatsApp, é isso? Cara, o carro estava parado O num seu? sinal. O meu. Parado no sinal. Ela bateu em mim por trás. No sinal. A meio quilômetro por hora. O telefone tava ali, bonitinho, aberto, e quando eu cheguei lá pra olhar, tava um WhatsApp aberto. Então, eu tô supondo, né? Porque foi literalmente, parei o carro. Ai, meu Deus, moço. E aí, foi um negócio. Então, assim, é isso, sabe? Aí você tem que puxar, você tá na avenida, aí vai pro canto, aí olha, vê o que faz, liga pra seguro e tal. Acontece, sabe? Mas, assim, é muito mais uma... É a imprudência com a imperícia, sabe? Assim, mas eu acho que foi muito mais imprudência do que imperícia. Não acho que ela não... Você entende? Tipo assim, acho que ela tava distraída mesmo vendo o celular, cara. A vida. Acontece, né? Fui no banco imobiliário, puxei minha cartinha e saiu revés. É a vida. Que loucura, né, mano? Às vezes eu ando de bicicleta com um camarada meu aqui, eu fico... Às vezes não, faz tempo, né? Mas eu ficava impressionado que o cara abria o WhatsApp andando de bicicleta, cara. Eu falava, pô, meu... Falava assim, deixa eu tirar o capacete para eu ler melhor, né? Tipo isso, vício, né? Mas beleza. Bom, pessoal, agradecer aqui o João. Muito obrigado. Para quem chegou agora aqui, estamos aqui somando os dois canais, aí estamos com 141 pessoas ao vivo assistindo a gente no Twitch do João Carvalho, no YouTube da Caixa de Ferramentas. Obrigado a todos e todas que estão assistindo. Essa daqui é a segunda live da Semana do Pensamento Mao Tse Tung, né, que a gente está organizando para lançar o curso O Pensamento Mao Tse Tung, que será ministrado pelo Diogo Fagundes, né, camarada aí, militante comunista, analista político, formado em Direito, ex-diretor de movimentos populares da UEE e membro, né, editor do Lavra Palavra, né, grande site, grande editora aí que está marcando o marxismo-leninismo aí atualmente, né, com grandes lançamentos e textos muito bons nas suas redes. Então, agora passar a palavra aqui para o Diogo. Antes de mais nada, lembrar a todos e todas que a gente também está com matrículas abertas para o curso do Diogo, né? Essas matrículas estão com desconto, né? Estamos por R$80 até o dia 14 de junho. O curso começa no dia 23 de junho. Então, até o dia 14 de junho, o curso está por R$80, tem muitos benefícios, cupons de desconto para muitas editoras que estão aí editando o pensamento Mao Tse Tung atualmente. E então recomendo para que quem quiser fazer o curso compre agora,
né? Não deixe para depois, porque depois vai estar por R$ 90. Se você não pode fazer o curso agora, no horário e nos dias que o Diogo vai dar aula ao vivo, esse curso ficará gravado, né? Então a gente vai fazer também de um jeito que quem assista depois gravado absorva, né, do mesmo jeito de quem está assistindo ao vivo, né? Vamos ter um grupo de Telegram do curso, onde vocês terão acesso ao nosso professor Diogo, vão poder tirar dúvidas, mesmo fazendo o curso gravado, né, assistindo em outro horário e tal, vocês podem tirar dúvidas no grupo e tal, né? Vamos fazer esse canal aí, né, de comunicação. Então, comprem, estou colocando o link agora aqui nos comentários para quem quiser se matricular. E, camaradas, vamos ver se a gente consegue aí umas 10, 15 matrículas hoje aí durante a nossa live. Então, Diogo, a palavra é sua. O Diogo vai comentar agora as colocações do Hugo, do João, e aí a gente também já emenda para as perguntas e colocações dos camaradas que estão no chat. O microfone está desligado, Diogo. Eu liguei já. Ah, tá. Boa tarde, gente. Queria agradecer a contribuição dos camaradas Hugo Albuquerque, João Carvalho. O Hugo sempre muito erudito, muito um arqueólogo da história do pensamento chinês. Fez uma bela exposição mostrando as origens culturais históricas. O João Carvalho, sempre muito direto, sintético, vai direto aos pontos cruciais. Essa síntese final que você fez, basicamente, perpassa todo o meu curso. Inclusive, eu vou aqui repetir como está tematizado o meu curso, como está organizado. Tem uma introdução, tem um final, e no miolo, entre essas extremidades do início e do fim, tem 4 pontos. Primeiro, teoria do conhecimento político, que envolve principalmente a questão da linha de massa, e a questão da prática, teoria e prática, esse ciclo em espiral, que o Mao usa essa metáfora da espiral para explicar, que é bem dialético, né, claro. E o segundo aspecto vai ser a teoria da contradição, da dialética. Então, a diferença entre contradição antagônica e não antagônica, contradição primária e não primária, a diferença entre como utilizar as contradições para fazer a análise política, né? Que é basicamente, para mim, uma grande contribuição do Mao dialético. O próprio Althusser reconheceu aí, nesse texto do Mao, uma grande contribuição dele a uma nova dialética. O terceiro aspecto seria a organização e estratégia política. Então, além da nova democracia, o bloco das 4 classes, a questão do capitalismo burocrático, a burguesia nacional, mas também a questão da frente única e da relação da frente única com o partido e o exército. Então, todos esses aspectos táticos, estratégicos, organizativos, seriam esse terceiro tópico. E o último tópico, que é um tópico, né, talvez o mais polêmico dentro do campo do maoísmo, é o tópico transição socialista, que envolveria o grande debate, a ruptura sino-soviética, que foi não só uma ruptura interestatal, mera diplomacia, mas um debate teórico de fundo. É muito interessante, se você for ler os documentos desse debate, é um debate doutrinário pesado sobre o que é o marxismo, o que é a ditadura do proletariado. E também a grande salto adiante, a revolução cultural, a luta entre as duas vias. Esse é o panorama do meu curso. Então, o João, você pode ver que ele foi exatamente os mesmos pontos, porque provavelmente nós temos a mesma visão do que é a universalidade do pensamento do Mao. Eu vou comentar 3 tópicos, eu não quero me estender, porque eu acho que eu já falei bastante ontem, e vou falar bastante ao longo do curso, mas apenas comentando as falas, eu acho essa questão, primeiro, do tempo histórico na sociedade chinesa, a visão do tempo. Primeiro, eu acho que é uma visão do tempo não evolucionista e não determinista. Eu acho que isso marca muito o pensamento do Mao. No Mao não há muito traços de positivismo estilo século XIX, aquela coisa de linhas históricas necessárias que vão sucedendo. O Mao é muito aberto à contingência, eu diria assim. É uma visão do tempo sem muito determinismo. Outro aspecto dessa visão do tempo é que é uma visão de tempo de longa duração, tanto para o passado quanto para o presente, quanto para o futuro. Então, por exemplo, na hora de analisar os eventos políticos, é comum pegar referências da China antes de Cristo, né?
as referências políticas são muito antigas, então às vezes estão debatendo, por exemplo, um debate na Revolução Cultural sobre trigo, sobre economia. Os caras vão pegar um debate lá da época dos 3 reinos combatentes. Os caras, eles vão retomar debates muito antigos no meio da luta política, e também pensando no futuro, eles têm uma visão interessante. O Mao fala várias vezes, a revolução vai durar, vai ter várias idas e vindas, o tempo da revolução vai ser necessário várias revoluções no futuro. Aí se fica uma visão ocidental, como assim? O cara está falando que vai ter várias revoluções culturais no futuro, o que é isso? Ele está querendo dizer que a revolução a gente tem que pensar o comunismo uma visão de extremo longo prazo, que sem imediatismo, sem achar que a gente vai do dia para o outro chegar no comunismo final. E o Mao fala que isso vai necessitar movimentos de massa que vão errar, vão falhar. Uma revolução cultural, de certa forma, foi uma experiência que, no final, não conseguiu chegar num novo modelo. Então, ele fala, isso vai acontecer, esses movimentos são necessários e vão continuar sendo necessários por um longo tempo, numa visão quase experimental da política, eu diria. Uma visão bem... ele tem uma racionalidade bem... que valoriza a experiência política, acima de tudo. Então, é essa visão do tempo que eu acho que eu queria abordar primeiramente, que os dois comentaram, de certa forma. A segunda coisa que eu queria comentar é a influência, para mim, decisiva do pensamento de um cara importante na história da China, na história intelectual da China, tanto na Revolução de 1911, que acabou com a dinastia Qing, quanto no movimento 4 de maio de 1919, um movimento importante, de certa contracultural, digamos assim, que influenciou muito Mao. É o Shen Deqiu, eu não sei como fala exatamente, mas foi um pai do marxismo chinês que depois se bandeou para o trotskismo, digamos assim, eu não quero entrar em polêmicas agora, mas ele depois virou trotskista e rompeu com o Mao, mas foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista Chinês, se escreve Shen Deqiu. E esse líder político teórico influenciou muito Mao e acho que carrega neles um traço antidogmático muito forte. O Mao, por exemplo, durante a guerra... Olha, o Mao escrevia textos teóricos profundos no meio da guerra, né? Isso é uma característica muito doida. Nos anos 30, então, no meio da Guerra Civil, o Mao fez uma campanha de retificação no partido, de mudar o estilo de leitura do partido. Era uma campanha para o partido se reorientar no modo como encarava a leitura do marxismo e a leitura da política. E nessa campanha de retificação, o Mao deu muito destaque à necessidade da gente ser criativo no nosso pensamento e evitar cópias de jargão e cópia de livro. O Mao tem um texto famoso, evitar o culto aos livros, porque isso era muito forte na tradição do mandarinato, de ter um endossamento fetichista do livro, de fetichizar o livro, de tratar. E o Mao, ele queria uma visão que rompia, de certa forma, com isso, que rompia com o culto acrítico. Não é que o Mao fala não lê nada, pelo contrário, o Mao valorizava muito os clássicos e estimulava as pessoas a lerem muito. O Mao, inclusive, ele elaborou vários cânones. Quando perguntava o que você tem que estudar, o Mao tem uma listinha de cânones. Eu acho que tem que ir por aqui. O Mao, inclusive, adorava a literatura clássica chinesa. Tem várias referências da cultura chinesa, mas ele queria que isso fosse aplicado de maneira criativa. E isso marcou muito a experiência da crítica do meio da guerra que o Mao estava liderando contra a mera cópia ao modelo soviético. O Mao, ele respeitava e, óbvio, admirava a União Soviética, mas ele era contra aqueles no partido que achavam que bastava repetir a estratégia russa. Então, insurreição na cidade. O Mao, ele elabora uma crítica a isso a partir da prática, a partir principalmente da ação dos camponeses. O Mao, ele percebe um sintoma da cidade chinesa, os camponeses estão se organizando, estão se movimentando, estão na nossa frente. Ou a gente vai até eles, ou a gente vai ficar a reboque. E ele fala assim, vamos onde as massas estão se rebelando. É uma visão, digamos, materialista das massas, de entender que a massa ela indica algo que a gente tem que seguir. O movimento de massa tem uma certa prioridade na construção da história, na visão do Mao. Então, isso é interessante porque é essa ação das massas que vai fazer o Mao rever a estratégia do partido, de falar que a gente tem que ir para o campo e fazer a longa marcha, a guerra popular, o cerco das cidades, tudo aquilo que a gente conhece. E a experiência das massas e a questão prática que faz o Mao adotar essa visão. E é uma visão muito antidogmática do marxismo,
É uma visão muito criativa. Então, você pode ver que o pensamento do mal criou vários conceitos novos que não existiam. Isso é porque foi um pensamento criativo. Ele não ficou repetindo apenas. Ele se baseou na experiência prática. Por fim, eu gostaria de comentar uma coisa que eu falei ontem também, mas acho que o João abordou, sobre a universalidade do maoísmo, que isso é um debate complicado, porque quando a gente está falando de universalismo, a gente entra naquele debate, o que o Lenin avançou qualitativamente em relação ao Marx, que faz ele ser uma nova etapa, que nem ficou, de certa forma, ficou consolidado na tradição marxista-leninista, na tradição comunista. E o Mao seria uma terceira etapa? Então, tem um debate aí que eu acho que tem dois desvios, para usar uma terminologia do Mao, que adorava se situar entre os desvios. Ele tem uma espécie de visão topológica da política, você tem que estar se encaixando para não ser nem um esquerdista, nem um direitista. O Mao, ele falava que para mim tem um desvio esquerdista do pensamento do maoísmo, que é achar que o marxismo, leninismo, maoísmo é uma espécie de dogma consolidado que superou totalmente o leninismo. Então, a gente tem que copiar as formas organizativas, copiar a estratégia. Uma visão que trata, de certa forma, uma visão meio positivista, de enxergar como uma superação por etapas necessárias que vão jogando fora que não vem a necessidade de evolução, como se a gente estivesse num novo marco do pensamento que faz a gente repetir certas coisas. Eu diria que o Sendero Luminoso talvez tenha caído nisso, e os partidos que seguiram o Sendero Luminoso, de uma certa replicação do modelo maoísta, mas mesmo assim eu acho uma crítica que é complicada, porque o Sendero Luminoso teve coisas novas também, assim como as guerrilhas na Índia e no Nepal. Mesmo os movimentos maoístas que poderiam ser considerados dogmáticos tiveram contribuições novas, mas eu acho que tem uma certa leitura que tende a dogmatizar o mal na tradição dos movimentos maoístas, principalmente a partir do Sendero. Eu acho que tem uma visão, um direitismo, que seria um desvio contrário, seria falar que o Mao é só uma aplicação concreta do leninismo na China. Eu não concordo, eu acho que o Mao aportou coisas novas. Considerar que o Mao foi só aplicador do leninismo é tirar toda a singularidade do pensamento do Mao. Você não entende nada de Mao Tse-tung se você falar que ele só aplicou o marxismo-leninismo na China. Porque ele criou conceitos novos, ele criou uma nova tipo de política, de estratégia, que de certa forma, o Lenin não tinha. O Lenin pensou ao tempo dele, fez uma nova contribuição, por exemplo, a teoria do partido do Lenin é uma teoria do partido totalmente diferente do que o Marx fez. Ele criou o partido moderno, como a gente conhece, no que fazer. Então, o Lenin tem também a ruptura dele em relação ao marxismo que veio precedente. E o Mao tem uma ruptura em relação ao Lenin, que acho que a gente tem que pensar nesse curso. E essa é a chave. A dificuldade está aí, de entender essa universalidade, o que tem de universal no pensamento do Mao, sem cair num dogmatismo que congela o pensamento do Mao, ossifica, mas também sem negar, sem cair no empirismo, né? No empirismo de falar que o maoísmo é só aquilo que aplicou na China lá e tem interesse para os chineses. Não, isso também seria reduzir o Mao à particularidade histórica chinesa. Não é isso. Então, eu acho que esse curso vai tentar se situar no nó dialético entre essas duas coisas, a universalidade do maoísmo e a situação histórica concreta da experiência chinesa. É isso. Agora, acho que a gente pode ir para as perguntas, já está no horário bem avançado, vamos. Não queria me estender muito. Só agradecer de novo a participação dos dois, que eu acho que abordaram pontos muito cruciais do curso e que, com certeza, a gente vai refletir muito ainda. Opa, então vamos lá para as perguntas, para as colocações. Tem algumas aí, né, que o pessoal tem colocado aqui. Nossa, tem bastante interação, né? Aqui, Revista Ópera. Deixa eu ver se tem outra aqui antes. Algumas colocações aqui do Carlos, né? Eu acho que ele estava interagindo aqui com o Hugo, pelo que eu estou entendendo, vou ler agora aqui. Revista Ópera. Ontem o Diogo falou um pouco sobre a relação de Mao com o legalismo, tema que naturalmente interessa pela nossa tara maquiaveliana. Seria interessante se pudessem falar mais. Né? Pergunta da Revista Ópera, Pedro Marim. Grande camarada aí que está se recuperando aí de uma infecção de Covid,
né? Mas foi pego aí pela quarta onda, tá? Mesmo assim, tá aí, né? Prestigiando a nossa live aqui com suas perguntas. Aqui o Carlos Correia fez um comentário para o Hugo, né? O Hugo, o conceito de vacuidade da escola Yoga também é fundamental na dialética chinesa moderna. E aí o Pedro complementou, bem como a influência do legalismo na China hoje também. Pessoal aqui falando do carro do João. Aqui, ó, Ana Stalin. Camaradas, ontem na live de introdução, o Diogo disse que Mao não concordou com a política de Khrushchev em partes e que não ia entrar nesses assuntos para não gerar polêmica. Não, eu vou entrar no curso, mas eu não queria entrar ontem. No curso eu vou entrar, claro, na parte sobre a transição socialista. Eu vou tentar explicar o que foi o grande debate, mas eu acho que é muito complicado para falar agora, porque são muitos aspectos, mas... Só para ficar a cabeça, o Mao era contra a evolução pacífica, qualquer tipo de transição pacífica, só para jogar uma coisa importante. Tá certo, então é isso, gente. Quem quiser saber aí detalhes dessa questão aí, tem que fazer o curso, porque aí é 2 horas só o Diogo falando, com a sistematização que ele elaborou e tudo mais, né? Aqui nas lives, obviamente, conteúdo é de extrema qualidade, mas o tempo de fala dos companheiros é um pouco mais limitado, né? Tá. Eu tô lendo só as perguntas, tá, pessoal? Não tô evitando aqui ler os diversos comentários aqui que o pessoal tem colocado. Existe alguma... Los Starling 3100. Existe alguma relação entre a linha de massas do Mao e a hegemonia proletária de Marighella? André, só uma dúvida. Como vai ser a metodologia das respostas? Você vai ler tudo e a gente responde cada um em uma parte? Acho que a gente já pode... Já foram 3, né? Já foram 3, acho que a gente pode para não se perder, acho que a gente já pode responder a partir dessa aqui, né? Segue a ordem, Hugo, João e eu, pode ser? Não, acho que quem quiser responder, quem tiver mais, porque se os 3 responderem todas as perguntas, aí a gente vai ficar até 8 da noite aqui conversando, né? Eu acho que a gente pode que vocês dividem entre vocês, talvez, aí se alguém fizer questão de comentar a resposta, talvez, né? E, assim, eu peço desculpas de novo, porque eu tô todo errado, eu tô atrasado, eu cheguei fora, mas eu também tenho que sair daqui a pouco, porque eu tenho que ir buscar os meninos na escola. Tá certo. Então... Não, tá certo. Vamos fazer assim, então? Quem responde? Bom... Pode ler mais perguntas. Mais perguntas? Pode ser mais? Tá bom. Pode. Huawei, você quer dizer que os ideogramas chineses representam sons específicos em todos os dialetos chineses? Eu pensei que a escrita era a mesma para todos os dialetos do país. Bom, eu não sei se ele está... Acho que a escrita mas a representação ideográfica não necessariamente. Para você ter uma ideia, né? A escrita é usada inclusive para línguas indo-europeias, né? O tocário é uma língua indo-europeia escrita nos mesmos ideogramas. É uma língua que existiu na China durante a Idade Média, que é de origem indo-europeia, né? Dentro dos grupos linguísticos do tronco asiático, você vão ter vários, inclusive, que vão usar esses ideogramas, né? Isso acontece alguns aportes para o coreano, acontece alguns aportes para o japonês, que são muito comuns, né? Bem como, né, em tempos mais passados, parte dos troncos, né, da Indochina, né, Vietnã, Laosiana e tal, também tiveram alguns aportes que vêm, né, desse Unicode, né? De certa forma, se a gente for pensar linguisticamente, é muito similar ao que aconteceu entre o Tigre e o Eufrates, né? A escrita que dá origem ao sumeriano depois vai ser aportada ao acádio, vai ser aportada a outras línguas do semítico oriental e do semítico ocidental e línguas indo-europeias como o hitita, né? Isso não significa necessariamente que aqueles mesmos ideogramas, aqueles mesmos cuneiformes vão significar para todas aquelas culturas a mesma coisa, bem como você vai ter variações, né, entre escrita pictográfica, ideográfica e fonética, né? No caso específico da China, menos variações fonéticas. As variações fonéticas ficam mais por conta do tocário. Mas é isso. Entendi.
Ok, obrigado, João. Bom, o Carlos Correia aqui. Hugo, você falou da revolta Taiping. Como Foi. ficam as guerras do ópio e o conceito de especializar-se nas habilidades estrangeiras para controlar os estrangeiros, do confucionista legalista Wei Yuan. Wei Yuan comandou campanhas militares contra as invasões inglesas. Então, mas aí a gente vai ter um grande complexo de coisas que eu falei, eu abordei isso na minha fala, dessas grandes, do que foi o domínio Qin, da grande dinastia Manchu, e o que foi a ocupação ocidental. Tem dois momentos de relação do Qin com o Ocidente. Tem um momento em que tem uma aliança dos jesuítas sob o patronato português, que é uma colaboração com a dinastia Qin, que o Qin, como toda dinastia estrangeira na China, ele abre um pouco mais para fora, mas tem um segundo momento que os jesuítas são colocados para fora da coisa, e a França começa a tocar mais o rolê ali, e isso se torna, então, uma mudança de postura do Ocidente em relação à China, e uma mudança de postura que surte efeitos com o crescimento tecnológico do Ocidente e o emprego militar disso, né? Acho que um ponto assim até um ponto simbólico, uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente, mas tem. É quando Londres ultrapassa Pequim como a maior cidade do mundo. E é um momento em que o Ocidente ele começa ali por volta de 1835 a dispor dessas questões todas. Mas esse pensador que você cita, Carlos, ele está ligado a mais só, além dele, sempre que a gente vai pensar em uma tentativa de retomar algum tipo de nacionalismo, até crítica do Qin, alguns pensadores que juntam o neoconfucionismo e o legalismo, que também está na pergunta lá da revista Ópera, alguns vão ter uma leniência maior com o grande Qin, outros vão ter uma crítica ao Qin como uma dinastia estrangeira que não propriamente é Han, em grandes aspectos, contradiz essa ordem de uma maneira bárbara. Mas isso está muito ligado ao que a China vai ter. Passa muito pelo neoconfucionismo e pelo corte material do neoconfucionismo junto com o legalismo. E o legalismo tentando explicar. Eu acho uma tradução estreita, porque, como eu abordei aqui, o conceito de Fá é mais complexo do que o conceito de lei para a gente, ele é mais amplo, ele tem um significado próprio na cultura chinesa, e ele tem um segundo significado muito importante, que é adquirido quando os chineses absorvem o budismo. E aí tem um ponto importante quando a gente fala disso. A China, que é uma sociedade que sempre funcionou de uma maneira muito diferente da Índia, ela vai pegar o budismo para si e vai aplicar numa sociedade que, entre muitas aspas, ela é muito mais coletiva do que as nossas sociedades, o grande mundo indo-ariano, onde, inclusive, a gente costuma falar do problema lá das castas da Índia, das varnas, na verdade, mas tem uma coisa muito mais cruel que isso, a nossa estrutura de castas aqui na Europa, e inclusive o que lá na Europa, e o que isso fez, eu digo aqui, né, do mundo ariano ocidental, fez com a própria Índia, que padece sob os efeitos disso até hoje. Então, a China, ela faz... Eu acho que é muito importante a gente pensar o que é que os chineses eles pegaram ali dos hindus e como eles transformaram isso à luz da experiência chinesa. O legalismo vai ter uma grande importância, sim. Eu recomendo a leitura lá sobre a contradição, onde o Mao vai citar o Han Feizan, e vai citar, inclusive, o conceito de contradição em chinês, em japonês também, escreve da seguinte maneira: lança-escudo, Mao Jun, que é uma parábola do Han Feizan, que ele conta lá na história que ele encontrou um vendedor que falava que vendia o escudo impenetrável por qualquer lança e vendia a lança que penetrava qualquer escudo. Aí o Han Feizan fala: e se eu comprar essa lança e esse escudo e testar eles, o que é que vai acontecer? Isso virou na verdade, um tema, um standard do pensamento chinês muito importante, né? Então, contradição é traduzida exatamente, significa contradição, que contradição é uma palavra latina também, é uma tradução para antifase em grego. E os japoneses, quando vão traduzir o Aristóteles, salvo engano, Tetsuro Inui, ele vai recorrer ao Han Feizan. E o Mao, quando você vai pensar contradição no termo da nova filosofia ocidental, o Han Feizan vai servir para traduzir esse ponto. E o Mao vai trabalhar com tradição à luz do Marx. E o Mao, inclusive, fará uma defesa do Marx
porque o pensamento marxista está muito mais alinhado ao que a escola legalista dizia do que o Aristóteles falava em matéria, porque o sentido de dialética, de contradição no Aristóteles é uma ruptura com o pensamento ocidental, é a nossa base. Então, a gente tem que entender essa diferença. Eu acho que, abordando aqui um ponto que o João e o Diogo colocaram, eu abordei muito a questão da linguagem, dessa inovação do maoísmo. Acho que o Mao inova aí, e eu acho que um caráter prático que os chineses e o Mao, nessa grande obra coletiva, inovaram, foram em uma série de desdobramentos, numa descoberta bolchevique, que eu acho que é a grande contribuição dos bolcheviques, que é a lei do desenvolvimento desigual, quando você vai pegar e resolver algumas questões do marxismo, como a teoria do imperialismo, a ciência do imperialismo, eu acho que o Mao fará avanços que são avanços maiores do que apenas aplicar e desenvolver isso daí. Eu acho que o Mao dá um salto qualitativo, e por isso a gente pode falar de uma autonomia do maoísmo em relação ao marxismo-leninismo, mas não uma autonomia que o desloque, o coloque. Ele está dentro, digamos, num campo de concordância, mas detém uma autonomia nesse sentido. Mas eu acho que essa inovação e como pensar esses conceitos e a maneira como se relacionar com a própria linguagem para aplicar o marxismo é sensacional. Mas eu acho que sempre que a gente fala em maoísmo e no marxismo chinês e no sino-marxismo, a gente tende a se debruçar ao chamado legalismo, que é um ponto fundamental para entender tudo isso. E é muito pouco falado, porque a gente fala muito de confucionismo, neoconfucionismo, taoísmo, budismo, que é super importante. O Xi Jinping cita o budismo da dinastia Song o tempo inteiro, mas eu acho que o legalismo é muito importante para entender o que é a China contemporânea. E aí cai nisso, cai na pergunta da ópera. Beleza, Hugo, o João aqui está falando no chat privado que ele quer responder a pergunta do Marighella e sair para buscar o filho dele aqui. E aí, na sequência, eu repasso a palavra ao Diogo, que o Diogo também queria dar uma complementada, né, no que o Hugo estava falando. Eu peço desculpas ao Diogo, mas assim, eu tô super em cima mesmo, gente, desculpa. Né? Eu achei interessante o questionamento sobre o Marighella. O que a gente tem que entender é que a linha de massas do Mao, ela vai numa outra profundidade, ela funciona numa outra profusidade, que é aquilo que o Diogo falou da espiral, né? Porque a linha de massas do Mao, ela pressupõe a ida, o estar com as massas, aí pressupõe a ida à massa, pressupõe o estar com a massa, pressupõe-se o tornar-se sabedouro ao participar, ser copartícipe da praxis dessas massas, para aí sim se poder formular e reformular aquilo que vem das massas e devolver às massas para que as próprias massas possam criar essa nova formulação. Ou seja, a gente está trabalhando o tempo todo exatamente com essa ideia de como, né, o Mao vai enxergar a dialética, né, o que pega também aquilo que o Hugo está chegando. Neste sentido, a elucubração teórica do Mao, ela é muito mais profunda do que a elaboração teórica do Marighella. Tá? Então, assim, por mais que exista em comum essa ideia, né, da necessidade da condução do processo partir das massas, o comodo é diferente. O quid pode ser igual, aquilo que está se falando pode ser similar e análogo, mas a forma como isso deveria ser feito é muito importante, né? E aí eu volto, né, na campanha de retificação, né, um texto clássico, né, combater o estilo clichê dentro do partido, onde você vai ter exatamente essa ideia dessa necessidade de não simplesmente, né, adaptar-se mecanicamente, forçosamente, mas esse estar, que é um estar contínuo, que é um tornar-se um com ao mesmo tempo, que se diferencia e desdiferencia. Né? Então, assim, filosoficamente, pensando assim, eu particularmente, né, vejo a concepção do Mao Zedong muito mais profunda, muito mais profusa nesse sentido, e ela pressupõe esses movimentos constantes e perenes de se estar imiscuído ao mesmo tempo em que se vá e se volta, né, sempre criando novas suprassunções que vão partir e vão complexificando, né, essas contradições anteriores a partir dessas suprassunções, dessas contradições, né, resumidas. Enfim, era isso.
Jovens, quero recomendar mais uma vez o curso de Diogo, curso espetacular, né? Tenho certeza que todos vocês que vão fazer o curso vão estar assim, aprofundando e muito um conhecimento que é muito importante, um ferramental teórico que é muito importante, mas mais do que isso, um ferramental prático de mudança de mundo. Quero agradecer mais uma vez ao Taka pelo convite, ao Hugo pela presença. Ouvir o Hugo é sempre um prazer incomensurável, né? O Hugo é uma pessoa de um conhecimento enciclopédico, eu fico assim, mesmerizado ao ouvir o Hugo falar. Agradecer demais ao companheiro Diogo por ter me dado essa oportunidade de estar aqui junto, né? Nós temos um pensamento muito, muito próximo, então eu fico assim, muito feliz de saber que essa tarefa está sendo, né, encabeçada pelo companheiro. Tenho certeza que vai conseguir fazê-lo de uma forma muito profusa, muito profícua, então recomendo demais a todos. Agradeço de novo a presença e peço desculpas que eu tenho que me ausentar antes, né, porque deixar os meninos na beira da escola gera trauma, gente, então vamos economizar com o psicólogo na adolescência. Se eu chegar na hora, eu economizo com o psicólogo, tá? Beijo para vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, João, muito obrigado. Hugo, o Diogo aqui queria comentar, né, a sua colocação. Só complementando, eu acho que a gente vai ter tempo depois também no curso para debater essas questões mais filosóficas sobre a história da China, mas sobre a pergunta da revista Ópera, sobre o legalismo, eu recomendo que análise detida de uma campanha que teve na Revolução Cultural, eu citei ontem, que foi combater Confúcio e combater Lin Biao. Essa foi na fase final da Revolução Cultural, já no fim, mas envolveu uma discussão sobre a natureza do Estado, da ditadura do proletariado, da lei, do direito. Teve uma discussão, quem gosta de Pachucanes aqui vai se interessar por essas discussões, porque nessa época eles debatem o que é o direito, a função da norma, entra numa discussão muito interessante, e aí eles vão rever na história chinesa momentos em que teve conflitos entre uma concepção confuciana e uma concepção legalista. Por exemplo, eles citam um clássico do pensamento político chinês, que é um debate sobre o preço do trigo, controle de preços do trigo. E aí, nesse debate, a visão legalista, a visão confuciana, achava que não tinha que ter punição para quem infringia as regras, por exemplo, fazia especulação com os grãos, se aproveitava disso para se enriquecer. E na visão confuciana, a gente não tinha que ter uma repressão, porque havia modelos, era uma questão de comportamento, né? De repetir comportamentos passados e ter modelos, standards de conduta. Essa é a visão confuciana, que é uma visão mais, digamos, do exemplo. É a visão de tipo, que valoriza, em vez da decisão, da prescrição da norma, valoriza a conduta moral dos exemplos. Então, a visão legalista, digamos, uma visão mais... Por isso que eu acho que a revista Ópera gosta, uma visão mais schmittiana, falando do Carl Schmitt, teórico da política, que valoriza o quê? A decisão. Valoriza a lei como prescrição na decisão. Não uma norma abstrata, genérica, mas uma decisão política numa vibe mesmo Rousseau também, vontade geral, uma lei que é construída publicamente, que tem que ser respeitada, uma prescrição, uma máxima que deve ser seguida, de forma, digamos, menos conservadora, porque pressupõe a vontade política, a criação de uma vontade política coletiva. Então, eu posso dizer que, na visão dos caras da Revolução Cultural, do Bando dos Quatro, que estavam analisando essa história, o legalismo ele tinha o mérito de valorizar o caráter da ditadura do proletariado. Poderia ser usada para justificar, legitimar melhor a ditadura do proletariado do que o confucionismo, que se baseia muito na tradição e no passado. Mais ou menos isso. Ok. Pessoal, tinha umas perguntas anteriores que eu tinha lido, né? Eu fui vendo aqui mais para baixo, são mais colocações, pessoas, né? O Carlos aqui, né, dialogando aí com a resposta do Hugo e tal. Mas daí teve aquela da ópera, né? Que a gente falou. Então.
Deixa eu ver aqui se a gente deixou escapar alguma pergunta. Gente, não vai dar para ler tudo, tá? Porque já chegamos também, né, estamos aí com 1h43 aqui de live. Infelizmente, não atingimos nossa meta de 15 matrículas, né, do curso, mas eu confio que terminando a live, todos vocês que estão aqui assistindo vão entrar no link e se matricular. Então, a nossa meta será atingida logo depois do fim da live. Deixa eu procurar aqui alguma pergunta aqui que eu li, talvez tenha deixado passar. Vocês dois aí se lembram de alguma coisa de alguma pergunta que a gente deixou passar aqui, gente? Não, não vi, não. Não. Essa daqui do Marighella, né, que o João respondeu muito bem. E aí ficou um debate aqui enorme sobre linguagem, escrita. Acho que é isso, então, né, gente? Só comentando uma coisa, tá? Não, só comentando também para encerrar, é um pouco isso, mas eu acho que a gente deveria, eu acho importante isso que o Diogo está colocando, tem de debater muito sobre o papel do legalismo e sobre o conceito de legalismo na China. E também tem um pensador chinês contemporâneo, Jian Qigong, que ele, inclusive, olha muito para os ocidentais, ele pesquisa o Carl Schmitt. Claro, Carl Schmitt não é um pensador dialético, o Haufei era, ao seu tempo, muito mais atrás, mas é muito mais interessante que o Carl Schmitt também. Mas tem essa discussão sendo feita na China atual, dos schmittianos atuais, que eles vão passar... O Schmitt é muito lido na China hoje, no direito constitucional, inclusive. Pelo Jian Qigong, sobretudo, que é um cara que olha muito aqui para a psicanálise, inclusive para os pós-estruturalistas ocidentais, e ele é um cara que tem um papel importante quando a gente está falando de Hong Kong atualmente. E, claro, Carlos, o Carlos só fez uma observação que eu talvez não tenha entendido a pergunta, talvez não, mas o que está escrito ali é muito mais do que aprender com os estrangeiros, é aprender com os bárbaros, que eles falavam, e de como você absorve coisas. Os japoneses seguiram, de certa forma, essa prescrição, e foi uma coisa que a China tentou. Não sei se é esse ponto que você coloca, mas a China, num segundo momento, a China vai partir para essa experiência de traduzir, tentar entender aqui o Ocidente. Mas eu acho bacana, em tudo isso que representa o mal e representa a experiência da China até hoje, de construir um comunismo muito honesto, muito autêntico, um pensamento marxista muito autêntico e, ao mesmo tempo, bastante conjugado com o que é a China, o que é um enigma, né? Há quem vai desqualificar isso que há na China como um marxismo, mas eu discordo, eu acho muito, muito interessante o que se produz lá. Mas, assim, só lembrando, fica essa dica aí, o Jian Qigong tem textos traduzidos para o inglês, lá no China Dream, tem muita coisa dele aí, que vai abordar esse ponto, talvez interesse o Pedrinho Marim também. Entendi, Hugo. Tá certo, então. Bom, acho que a gente pode ir caminhando, né, para os finalmente aqui da nossa live. Antes de passar a palavra para o Diogo, para o Hugo aqui, né, para as palavras e considerações finais, queria lembrar que o companheiro Hugo Albuquerque também está com um curso, ou, na verdade, uma aula híbrida, né, com matrículas abertas na caixa de ferramentas, que é sobre a guerra econômica no conflito ucraniano. E o que é uma aula híbrida? É uma aula que é, ao mesmo tempo, online e presencial. Estou colocando o link aqui no chat, né? Então, a guerra econômica no conflito ucraniano vai ser agora, dia 11, esse sábado, aqui no nosso quartel-general, no ateliê do Bexiga, né, às 15 horas, com um custo de R$25, né? Para a gente pagar aqui os nossos custos, né? Como eu tenho falado durante a live inteira. E essa aula ela será no meio de um evento que é gratuito, o restante do evento é totalmente gratuito, chamado Zona Autônoma Literária, que é o evento mensal que a gente faz aqui no nosso quartel-general, com todas as organizações que estão neste casarão enorme, né? Que será um prazer receber todos e todas que estão assistindo essa live e puderem vir. Será um prazer enorme recebê-los e recebê-las, não só na aula do Hugo, né, como no restante do evento. Entrem no Instagram do Ateliê do Bexiga, da Caixa de Ferramentas, da Autonomia Literária, e vejam lá toda a divulgação da Zona Autônoma Literária, né? Vai ser um evento com
diversas atividades. Vai ter oficina de audiovisual, vai ter 3 lançamentos de livros, né? Vai ter aí uma mesa com lançamento de 2 livros anarquistas, outra mesa com lançamento do livro do Introdução ao Imperialismo Tardio, né? Com Luiz Fernandes e a Juliane Furno, e o Diogo estará lá também falando do nosso curso aí, Pensamento Mao Tse Tung, e o Cônsul-Geral de Cuba estará, né? Então é um evento bem peculiar, acho que todos vocês vão gostar muito, a casa é muito agradável, vai ter caldinho verde sendo vendido. Imaginem, né, um evento que vai ter lançamento de livro anarquista, livro marxista, com a presença do Cônsul-Geral de Cuba. Então vai ser bem legal, vocês vão, acho que quem vier aqui vai gostar bastante. Vai ter oficina de fanzine também, né? Então é uma atividade aí política ampla, né, radical para todos os gostos. Vai ter venda de livros com desconto da Autonomia Literária, da Cultura Editorial, da Editora Sob Influência também, né? Então tá todo mundo aí, pessoal da Jacob, né? A redação da Jacob, né? Aqui no nosso quartel também, né? Então vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo, né? E reforçar também para que se matriculem no curso Pensamento Mao Tse Tung, né? Terminando essa live, entrar no site da Caixa de Ferramentas, se matricular no curso aí que o Diogo está preparando, né, com muita dedicação, muito carinho, né, e muito empenho para fazer um curso assim fenomenal para todos nós. Eu vi que um camarada estava aqui comentando que a ferramenta do Super Like não estava disponível, e realmente eu não sei o que aconteceu. A ferramenta do Super Like não, do Super Chat. Olha a cabeça de Tinder, né? Super Like é do Tinder. Então, a ferramenta do Super Chat desapareceu mesmo do nosso canal de YouTube. Eu vou verificar o que aconteceu, né? Espero que não seja nada irreversível, até porque eu ainda não tinha sacado o Super Chat que tinham dado antes, né? Então, eu vou ver o que aconteceu. Então tá todo mundo convidado, gente, para esse sábado. Hoje é a live, a segunda live da Semana Mao Tse Tung. Segunda e terça teremos mais live da Semana Mao Tse Tung, né? Segunda vai estar o Vasilenskas e o Gabriel Dutini falando aqui sobre o planejamento econômico e Mao Tse Tung. E na terça-feira, encerrando essa bateria de live de exames, né? Essa bateria de lives que a gente está promovendo, teremos a Melissa Cambuí e o Alisson Fernandes. Melissa Cambuí também é professora da Caixa de Ferramentas, tem um curso imperdível aqui gravado sobre introdução ao socialismo de mercado chinês, né? Concordando ou não com o socialismo, características chinesas, ou socialismo de mercado, esse curso ele é recomendado para entender, né, o que é a China atual, qual a ideologia, aonde a China atual quer chegar, né? E o Alisson Fernandes, que é da juventude aí do PDT, né? Da onde mesmo, o Diogo? Eu esqueci agora. É de Pernambuco. De Pernambuco. Juventude do PDT de Pernambuco, aí ele vai estar participando também dessa discussão, que é o papel de Mao para o renascimento da nação chinesa, né? Onde a gente vai estar aí abordando também a China de um viés um pouquinho mais atual, assim, né? Então, não percam as próximas lives. Quem estiver em São Paulo, venha para o evento Zona Autônoma Literária, conhecer o Diogo pessoalmente, conhecer o Hugo Albuquerque pessoalmente, né? Dar uma oportunidade aí, tirar selfie aí com os camaradas, comprar os livros. E para a gente é uma alegria estar abrindo a nossa sede para receber todo mundo que a gente tem visto nessas lives desde que começou essa pandemia, quase 3 anos atrás, né? A gente está conhecendo muita gente por essas lives que as nossas organizações têm promovido, e agora a gente está com essa oportunidade de se ver, se conhecer ao vivo, do encontro, né? E esses eventos mensais que a gente faz aqui na nossa sede, o objetivo é esse: venham, que a gente quer conhecer vocês, né, com toda a segurança, vacinados, tal. Devido à 4ª onda do Covid-19, a gente está pedindo para que todo mundo que esteja nos espaços fechados da nossa sede use máscara. Só vai entrar aqui dentro quem tiver vacinado também, né?
E é isso, pessoal. A gente quer conhecê-los pessoalmente. Quem estiver em São Paulo, venha. Quem morar perto de São Paulo e tiver disponibilidade aí de vir para a cidade também, pode vir. O evento vai das 2 da tarde até as 10 da noite. E aí, depois, quem quiser pode emendar no Audiânia, que é a 1 quadra daqui. A Audiânia é o restaurante Centro Cultural Palestino aqui do Bexiga, de São Paulo, né? E lá tem sempre uma programação muito legal. Então, estão todos e todas convidados, né? Venham aqui, podem procurar a gente, estaremos disponíveis para conversar e trocar muita ideia, tomar uma cerveja, comer um caldo verde. Inclusive, quem vai fazer o caldo verde é a mãe do Hugo aqui, ela que vai estar no comando da cozinha no sábado, né? Vai ser muito bacana conhecer vocês presencialmente. Tem sido, né? Que já estamos na 5ª edição desse evento mensal e tem sido muito legal conhecer esse pessoal que nesses últimos 3 anos tem se aproximado da gente através das lives, né? Então vou passar a palavra aqui para o Hugo, para ele falar um pouco, encerrar aí a participação dele, falar um pouco do curso aqui do Diogo e para o Diogo. Hugo? Não, eu vou refazer as palavras, vou repetir as palavras do Taka, falar que chamar o pessoal a fazer o curso com o Diogo e apareçam aqui no sábado. Vai ser muito legal, façam lá a nossa... É uma aula híbrida sobre uma guerra avulsa. E vamos que vamos. Tá bom? Beijo para vocês todos aí. Diogo. Sábado, vou estar lá. O microfone estava desligado, Diogo. Ah, tá. Não, só falar, repetir também que agradecer o evento, a presença de todo mundo, as perguntas foram muito boas. E bora colar sábado. Vou conhecer essas figuras aí também. Eu não conheço ainda pessoalmente. Eu vou estar lá. E vai ter o Cônsul de Cuba, pô. Legal. Tem o Luiz Fernandes, a Ju Furno, que também, 2 craques. O Luiz Fernandes está com um livro muito bom sobre imperialismo. Então, bora. É isso aí, gente. Muito obrigado aí, então. E o Diogo é um dos caras aí que eu conheci aí durante essa pandemia. Se eu não me engano, antes da pandemia, eu não me lembro direito, assim, de acompanhar o Diogo. Acho que eu comecei a acompanhar ele, os debates dele no Facebook, mas na pandemia mesmo. É isso. Vamos se conhecer finalmente aí. Então tá certo, camaradas. Muito obrigado. Quase 2 horas de live e foi um sucesso. Forte abraço a todos e todas. Quem estiver no podcast aí, compartilhe também. Pegue esse link, jogue nos grupos, né? E é isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Alô.